Infelizmente, o meu cérebro não sabe a diferença entre levar um tiro e ter que encerrar ciclos. E se a mesma coisa acontece com você, então você tá no vídeo certo. Eu sempre vi muitas pessoas falando pra mim que eu era um cara muito desapegado e que eu tava de boa com tudo e que de fato eu realmente estava. Mas as pessoas sempre viam isso como se eu fosse um cara desapegado no sentido do relacionamento, sabe? No quesito relacionamento. E não é bem assim. Porque quando as pessoas falavam relacionamento, elas estavam especificamente falando sobre relações amorosas. Mas a dificuldade de encerrar ciclos está associada não somente a isso, mas também a amizades, ambientes ou uma fase da nossa vida. Quando a gente vai encerrar um ciclo, seja ele de trabalho, de amizade, amoroso, né, que é muito mais comum, ou um ciclo com um familiar, com uma pessoa que era comum no nosso dia a dia, o nosso cérebro vai reagir como se fosse uma espécie de ameaça. E quando a gente é meio que obrigado a fechar esse ciclo, então a dor que a gente vai sentir é muito semelhante a uma dor física, sabe? Nesse vídeo eu não vou falar pra você tacar o foda-se e simplesmente deixar as pessoas passarem pela sua vida sem que você lute por elas. Felizmente ou infelizmente, tem pessoas que enraizam na gente. E quando essas pessoas vão embora, sejam porque elas querem ou porque a vida quis, parece que um pedaço da gente, um pedaço da nossa identidade está indo junto com aquelas pessoas. E muitas das vezes eu quis passar aquela imagem de que eu era um cara muito mais tranquilo com tudo e que eu sempre falava para as pessoas, olha, você precisa estar preparado porque infelizmente pessoas vêm e vão. E as pessoas se admiravam com aquele meu conselho, mas aquela coisa não funcionava comigo, porque eu sempre tive dificuldades em encerrar ciclos, e eu sei que muito se propaga hoje em dia na internet que as pessoas querem ser frias, ou como ser uma pessoa fria, ou você vê alguém no Instagram sendo frio e dizendo que não tá nem aí se a pessoa quer sair da sua vida e que não sei o que, e a gente acha que deve ser daquele jeito, e é esse que é o problema. E sabe por que eu enxergo isso como um problema? Porque o mundo já está lotado de pessoas frias, já existem pessoas frias o suficiente no mundo, não queira ser mais uma pessoa assim, mas isso não quer dizer que você deva ficar correndo atrás das pessoas que não lhe querem mais na vida dela como se você fosse um cachorrinho ou uma cachorrinha. E aí você vai perguntar para a vida, vai se perguntar como eu sigo em frente, como eu deixo essa pessoa, esse ciclo para trás sem ter essa sensação de que eu perdi tudo. Porque sempre que a gente vai encerrar ciclos com a pessoa, está associado a uma fase. Então, por exemplo, você está numa ótima fase da sua vida, em que você viveu momentos extraordinários com uma pessoa, você viveu momentos extraordinários com a pessoa com quem você ama, com quem você namorou, com quem você se relacionou, com aquela sua amizade, e aí foram momentos tão felizes que você acredita que a sua felicidade vai depender daquele seu estado. Então você acha que se você deixar aquela pessoa para trás, você vai estar deixando a sua felicidade para trás, porque na época em que você tinha uma conexão com aquela pessoa, você era feliz. Então você vai acreditar que a sua felicidade está conectada àquela pessoa. Então você precisa dela na sua vida para que você possa continuar sendo feliz. E não é assim que acontece. E muitas vezes a gente vê na internet, ou até mesmo os nossos próprios amigos com quem a gente divide essas coisas, falando que a gente simplesmente deve aceitar e deixar a pessoa seguir como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas não é. E eu sei que é muito difícil no começo. Talvez mesmo depois desse vídeo, você ainda tenha uma dificuldade imensa em encerrar ciclos. Mas eu garanto para você que já vai ser um começo para que você possa entender de vez como você deve desapegar de situações e principalmente de pessoas que não lhe querem mais na vida dela. Eu não vou entrar aqui no papo, pelo menos eu acho que não, entrar no papo de você saber diferenciar pessoas que valem a pena você lutar e pessoas que não valem a pena que você lute por elas, sabe? Porque eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Existe uma régua em que você aguenta tal limite, às vezes chega até na humilhação, mas sabe, isso vai de pessoa para pessoa, então eu não acho que seja correto da minha parte eu dizer para você que se a pessoa não tá fazendo o mínimo, que muitas das vezes não é o mínimo para você, mas é o mínimo para outra pessoa, você deve desapegar dela e deixar ela aí. Eu não posso falar isso porque isso vai de pessoa para pessoa, mas eu concordo e acho que vocês devem concordar que existe sim um certo grau de coisas que a gente não deve estar sujeito a passar independente da pessoa. Então veja bem o seguinte, o que a gente faz para que a gente possa enfrentar esse problema, entre aspas, de encerrar ciclos? Você tem que entender o seguinte, um ciclo que há na sua vida
é uma abertura para uma nova experiência da sua vida. Como assim? Como eu falei anteriormente, você vai estar associado a uma fase boa da sua vida. É justamente por isso que você não quer que essa pessoa vá embora, não é? Mas você precisa lembrar que houveram momentos felizes da sua vida que chegaram ao fim também, houveram outros ciclos que podem não ter sido tão pesados assim para que você pudesse fechar eles, mas que eles precisaram ser fechados para que você pudesse abrir um novo ciclo e que uma nova fase da sua vida precisasse acontecer e que essa situação está repetindo de novo. E aí você pode chegar para mim, Salles, mas como assim? Eu ainda não entendi. O que que eu faço para eu esquecer o meu ex? O que que eu faço para eu esquecer a minha ex? Como que eu faço para deixar aquela minha amizade para trás, aquela amizade que não me quer mais na vida dela? O que que eu faço? E aí eu digo para você, ciclos que envolvem pessoas, relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, eu falo no geral, amizade, namoro, casamento, noivado, família, tudo. Você precisa lembrar daquilo que eu falei. Um ciclo que envolve alguém está conectado, atrelado a um momento da sua vida. Então, para você ter uma facilidade, entre aspas, para que você possa encerrar o ciclo que você tem com aquela pessoa, o ciclo de relacionamento que você teve, que você tem, ou que está deixando de ter com aquela pessoa, é você estar aberto ou aberta a novos hábitos. Então, quando você começar a frequentar novos ambientes, novos hábitos, fazer novas coisas, eu garanto para você que de forma inconsciente esse ciclo vai se tornar mais fácil de ser fechado. Muitas das vezes vai se tornar tão fácil que você não vai nem perceber que ele vai ser fechado. Então, se você tinha um compromisso todas as sextas-feiras à noite com aquele seu ciclo antigo, com aquele seu antigo relacionamento, você vai ter que buscar outras coisas para você fazer numa sexta-feira. Uma caminhada, uma pedalada, começar a ir para a academia. Então você vai ter que ir para novos lugares, você pode ir para outro barzinho, você pode ir para o shopping, você pode conhecer gente nova. Então o segredo para que você possa encerrar ciclos é que você comece a frequentar novos ambientes e ter novos hábitos. Criar conteúdo, ler um livro, fazer outra coisa, outro hábito que você não era acostumado a fazer naquela fase da sua vida que está atrelada àquela pessoa, por exemplo. Coisas que você não fazia antes, você vai ter que fazer de novo, você vai ter que buscar algo novo para você fazer. E aí vai se tornar mais fácil porque você vai abraçar a sua nova vida, o seu novo ciclo que está se abrindo. Ele vai se abrir de qualquer forma, mas se você ajudar, vai ser muito mais fácil. Então, para esse ciclo ficar muito mais fácil de ser fechado, busque fazer novas coisas. Novos hábitos, você pode ler um livro, jogar algum jogo, praticar algum esporte, você pode frequentar novos ambientes, ir para o shopping, ir para uma praça, correr todas as manhãs. Então, quando você começa a ter novos hábitos e frequentar novos ambientes que antes não eram comuns para você, esse ciclo vai se tornar mais fácil de fazer. Então, quando você começa a ter novos hábitos, esses ciclos que são difíceis de fechar, principalmente os de relacionamento, vão se tornar mais fáceis de ser fechado. Então, você deve abraçar a nova vida, um novo ambiente, um novo hábito para que você consiga deixar de lado aquela pessoa que não te quer mais na vida dela. E aí você vai conhecer novas pessoas que vão fazer questões de você, que vão fazer questão de estar ao seu lado e de que você esteja na vida delas.